Glória a Deus. Passa já com todos, amém? Meu Jesus Cristo, vamos continuar. Aleluia. Vamos. A palavra de Deus, lendo mais uma vez aquele mesmo salmo que nos trouxe até aqui. Salmo de número 103, verso de número 19. Salmo 103, verso de número 19. Enquanto você encontra, deixa eu te falar. Nós estamos estudando sobre o assunto soberania, o controle de Deus. E quando nós falamos sobre soberania, o controle de Deus, isso deve nos levar a pensar que, de fato, Deus está no controle de todas as coisas. É isso que o torna um soberano. É isso que o torna Deus. E esse salmo, ele está falando exatamente sobre isso, porque o salmo diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. É verdade. Deus está sentado, disse Isaías, sobre um alto e sublime trono. Agora preste atenção nisso. O seu trono está nos céus, mas diz assim: e o seu reino, palavra hebraica que significa governo, domínio, domina sobre tudo. O seu governo, de onde Deus está, domina sobre tudo. Não há nada, absolutamente nada que esteja fora do domínio e do controle de Deus. Amém? E nós estamos desenvolvendo esse assunto. Falamos na primeira semana sobre a confiança na soberania de Deus e disse nessa mensagem que para andar com Deus você precisa confiar nele. Mas disse também que é mais difícil a gente confiar em Deus do que obedecer a Deus. Por quê? Porque eu disse aqui alguns domingos atrás, a obediência segue a lógica. Deus revela a sua vontade e você obedece. Isso traz consequências benéficas à nossa vida. Citei aqui Deuteronômio 28, onde Deus disse atentamente: guardares os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu ouço a vontade de Deus revelada, você me obedece, eu vou exaltar você, e as bênçãos vão correr atrás de você. Fala para o teu irmão, isso quebra campanha, fala para ele. O que atrai a favor de Deus não é campanha, é obediência. Eu não estou aqui para criticar quem faz campanha, pelo amor de Deus, eu estou aqui citando a Bíblia. Ponto. Mas a confiança, ela se constrói no caminho ilógico. Por quê? Porque é quando Deus permite que algumas coisas comecem a acontecer na nossa vida, está fora da lógica. Como assim? Eu estou fazendo tudo certo, estou andando conforme a vontade de Deus, estou obedecendo a Deus, de repente Deus deixa acontecer algumas coisas da nossa vida que a gente fala: o que é isso? Toma aquele susto, misericórdia, Deus, o que está acontecendo? Acontece que quando Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, nós somos chamados a um período de confiança. Isso não significa que você é desobediente, mas significa que você precisa aprimorar a sua confiança. Falei sobre esse assunto, não vou estender. E falei também nessa mesma mensagem que a nossa desobediência afronta a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Quando a gente diz para Deus: o Senhor falou isso, mas isso aí eu não creio que seja dessa forma. Deus diz: beleza, mas eu vou mostrar para você que é desse jeito. E aí Deus cumpre a palavra, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar Ele mesmo. Citei aqui sobre dízimo e oferta, porque Deus falou para a gente trazer o dízimo e oferta para a casa dele, que Ele vai abrir a janela dos céus. Aí tem gente que pensa o seguinte: eu estou devolvendo Deus minhas graças, não estou devolvendo meu dízimo, minha oferta, minha graça a Deus, estou prosperando. Claro que você está prosperando, você serve a um Deus fiel.
E esse mesmo Deus está fazendo o seguinte: eu estou abençoando a tua vida para provar para você o seguinte: o fiel nessa relação aqui sou eu, não é você. Eu vou continuar sendo fiel, mesmo que você seja infiel, para provar para você que eu sou fiel. E a sua infidelidade não justifica a minha fidelidade. Eu vou continuar sendo fiel da mesma maneira, ponto. Depois nós tratamos, semana passada, sobre a providência de um Deus soberano. E o que nós falamos semana passada? Que Deus não é apenas um Deus, Ele é um responsável pela vida. Deus é o sustentador da vida. E Deus sabe disso. E por ser um sustentador da vida, por ter nas mãos tudo o que a gente precisa, sempre no momento certo Deus enviará a sua providência. Sempre na hora certa Deus vai enviar a resposta. Por isso nós podemos confiar na providência de Deus, porque a providência de Deus ela vai vir na hora certa. Nem sempre escute isso, nós vamos conseguir compreender os caminhos de Deus, mas poderemos confiar na sua provisão. Na hora certa Deus vai fazer. Na hora certa Deus vai fazer. Eu disse semana passada, para a gente ir adiantando, que nós iríamos falar hoje sobre o culto de ação de graça dos súditos de um soberano. Eu ia falar sobre o assunto culto de ação de graças, que é um culto em louvor ao que Deus faz ou fará e ao que Deus é para nós. Só que, gente, eu seria assim muito incompleto com essa série de mensagens se eu não trouxesse um outro assunto antes desse. Porque existe um outro assunto que está ligado à soberania, que precisa ter lugar nessa série de mensagens aqui. E qual é o assunto, pastor? O assunto é a presença do mal no governo de um Deus soberano. A presença de um mal no governo de um Deus soberano. Esse é um assunto importante para a gente falar sobre Deus estar no controle. Por quê? Porque primeiramente esse assunto ele afronta algumas questões que nós carregamos dentro de nós, ensinadas às vezes até de púlpito por pastores e líderes, uma concepção que a gente adquire às vezes na relação com os nossos pais, que pode ter gente aqui, por exemplo, que nunca apanhou do pai. Tem gente aqui que nunca apanhou do pai? Olha só. Então o que isso ajuda a pensar? Deus é pai. Se meu pai terreno não me bateu, fala para o teu irmão, está entendendo? Se o meu pai terreno nunca me bateu, Deus também não vai me bater. Porque se Deus me bater, Deus não é pai. Eu não estou dizendo que você pense assim, eu estou dizendo que isso ajuda as pessoas a pensarem assim. E na ideia que se cria sobre Deus, e todo mundo gosta disso, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, de alguma maneira nós estamos excluindo a presença de algo ruim no governo desse Deus de bondade. Está me entendendo? Eu começo a pensar num pensamento filosófico de que Deus é bom. Sendo Deus bom, Ele não pode permitir, ou nem muito menos determinar que coisas ruins aconteçam na minha vida. Porque a presença do mal poderia tornar Deus maligno. Então todas as vezes que acontece algo ruim na nossa vida, nós direcionamos este episódio ou para o diabo, ou para as obras das trevas, ou para alguém, e pensamos o seguinte: isso não está vindo de Deus, então eu vou ter que orar, vou ter que repreender, e vou ter, enfim. A ideia de que Deus é bom e não permite que coisas ruins aconteçam em nossa vida não é uma ideia teológica. Não é um pensamento bíblico, e vou te mostrar por quê. Como será que José viu a maldade que aconteceu na vida dele? Só para a gente lembrar.
José era filho de Jacó, filho da velhice, muito bem tratado junto com o pai. O pai fazia roupas especiais para ele, roupas coloridas para ele, meio que para demonstrar o seu amor, demonstrar assim a sua alegria por tê-lo. O pai dele, por ser ele filho da velhice, tinha uma relação de proximidade com ele. De repente, esse menino que está vivendo dentro da casa do pai, ele é aprisionado pelos irmãos por ciúmes e inveja. Os irmãos dele jogam ele na cisterna, vendem ele como escravo, pegam as roupas dele, rasgam, sacrificam um animal, colocam sangue na roupa e levam para o pai dizendo: nós encontramos apenas as roupas dele. Dali para frente, José vai ser vendido como escravo por uma caravana egípcia que, ao chegar no Egito, vende José como escravo para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, dentre outras coisas, José é acusado de querer violentar a mulher de Potifar. Por causa disso, sem ele ter culpa, ele vai parar no calabouço. No calabouço ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro vai ser readmitido ao lugar do trono e esquece José por aproximadamente 3 anos, um pouco mais do que isso. E José fica lá esquecido do calabouço. Como será que José viu isso? Porque o pai dele era um homem muito bom. Mas como será que ele olhou para Deus andando certo? Porque lê a história de José. Eu gosto da história de José porque é o seguinte: José nunca curou ninguém, José nunca ressuscitou ninguém, mas pensa num menino de caráter. Andava certo ele. Como será que José viu tudo isso? Andando certo, fazendo as coisas certas, acontece esse monte de coisa na vida dele. Resposta: Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21. Gênesis 50, verso 20 e 21. Olha o que ele falou para os irmãos dele. Diz assim o texto: ele dizendo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. A ideia dos irmãos dele era que José desaparecesse, sumisse, morresse. Porém, disse ele, Deus o tornou em bem. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus reverteu em bem para a minha vida. E o texto segue dizendo o seguinte: para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O mal que veio sobre a vida de José foi revertido em bem para a vida dele e para a vida de outro monte de gente. Verso 21, ele diz: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O que o texto mostra claramente na relação de José com Deus? Deus não impediu que o mal acontecesse na vida de José, mas ele transformou o mal que veio sobre a vida dele em algo bom. Então, se eu perguntasse para José: José, o que aconteceu com você foi coisa do diabo? O que você acha que José me diria? Não. Deus tornou o mal em bem. Só que antes do bem chegar, Deus permitiu o mal. Olha que coisa. Então, no pensamento bíblico, o mal está presente no governo de um soberano. Mas o mal, eu vou detalhar isso daqui a pouquinho, que muitas vezes acontece conosco, é revertido em benefício à nossa própria vida. Simples assim. Mas aí surge a grande pergunta, né?
Porque no tempo que a gente está vivendo, está todo mundo pregando um Deus de prosperidade, um Deus de riqueza, um Deus de casa, de carro, um Deus disso, um Deus daquilo, mas nunca pode acontecer algo ruim para quem o serve. A gente começa a pensar, então essa ideia que eu cogitei agora há pouco, não, todo mal que acontece na minha vida é fora do governo, fora da soberania de Deus. E aí vem o susto. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, o verso de número 7. O que o texto de Isaías diz? Palavras do próprio Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio. Segue dizendo, eu, o Senhor, todas essas coisas. Todas essas coisas. Então, Deus, Ele não tem nada a ver com os males que acontecem com a vida humana? Tem. Tem. Tudo o que acontece com a vida dos filhos de Deus na terra, Deus já sabia. O Salmo 139, o verso 16, diz assim. Salmo 139, verso 16. Calma, não precisa levantar para ir embora, que eu já sei, deve estar pensando o seguinte: nossa, esse pastor está ficando louco. Calma, que antes de você conceber minha loucura, espere a minha explicação. Amém? Antes que você levante, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, aguarde eu terminar o pensamento. O Salmo 139, o verso de número 16, o salmista disse para Deus: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os dias meus, ou todos os meus dias. Cada um deles, escrito e determinado. Fala para o teu irmão que está determinado, não pode ser mudado. Aí ele segue dizendo, quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que o texto está dizendo? E precisa ter coragem para aceitar isso? Antes da gente nascer, antes da gente vir a esse mundo, quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, antes da gente conhecer ou conceber a vida, Deus pegou um livro. É lógico que nós chamamos isso de linguagem figurada, porque Deus não precisa de livro, porque Deus não esquece de nada, a gente esquece. Quem precisa de papelzinho na geladeira, precisa de bilhetinho, fazer anotação no celular, é eu e você. Deus não precisa disso. Isso aqui é uma linguagem figurada que diz para nós o seguinte, que Deus não esquece. Pegou lá esse negócio, escreveu lá, é Davi. Você vai nascer no dia tal, mês tal, você vai ser canhoto. Foi Deus. Você vai ser canhoto. Você vai passar com isso, um dia você vai conhecer o pastor Alain vai judiar de você, você vai... E aí você vai casar com a Karine, quando você pensar que a tua vida está fácil, aí você vai ver que o negócio não vai ser tão fácil assim, brincadeira. E Deus captou um caderninho e começou fazendo anotação. Agora olha o que o texto está dizendo. Todos os meus dias escritos e... O Davi podia mudar alguma coisa da história? Não, mas ele também não sabia. Então, todo o bem que aconteceu, ou acontece, ou acontecerá na vida do Davi, e todo o mal que aconteceu, acontece ou poderá acontecer na vida do Davi, também está escrito no livro de Deus. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós não podemos conceber a ideia desse Deus que as pessoas estão criando, de que Ele é bonzinho. Como que Deus, sendo bom, pode deixar isso ou aquilo acontecer? Existe uma coisa que nós aprendemos dentro do campo da teologia. Na verdade, isso é um pensamento filosófico. Existe algo chamado determinismo dentro da filosofia, que é aplicado ao campo da teologia, que é a Bíblia, nos faz entender que tudo
que acontece na nossa vida está acontecendo porque Deus determinou. Foram decretos de Deus. Olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Chama-se determinismo. Agora, dentro desse mesmo pensamento, existe uma outra palavra chamada fatalismo. E o que é o fatalismo dentro do pensamento teológico? O fatalismo é quando Deus olha para o que nós, sendo Ele onisciente, vamos fazer, e Ele vai permitir a consequência. É quando Deus estava escrevendo tudo, e para isso ele é Deus. Ele olha lá no final da história, olha todo o percurso da história e vai dizer assim: ó Davi, você vai fazer uma escolha. E essa escolha que você vai fazer, eu quero que você entenda que isso que você vai fazer não era algo que eu queria que você fizesse, mas eu sei que você vai fazer. E quando você fazer isso, uma fatalidade vai acontecer na sua vida. Mas eu quero que você entenda que isso só vai acontecer porque você vai fazer uma escolha e eu vou permitir a consequência. Isso é bíblico, pastor? Claro. Gálatas capítulo 6. O verso de número 7, o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Gálatas capítulo 6, verso 7. Está falando exatamente sobre isso. Ele diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. O que a Bíblia está dizendo? Tem coisa que acontece na nossa vida que Deus permite, mas é uma consequência das minhas escolhas. Chama-se fatalismo. Deus sabia que nós iríamos fazer escolhas erradas, e as escolhas que nós fazemos trarão consequências sérias em nossa vida. Mas nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. No pensamento determinista, existem coisas que nós vamos ter que passar porque Deus falou que nós vamos passar. Deixa eu te citar um pensamento determinista. Jesus falando aos seus discípulos em Mateus 24, verso 9. Ele disse o seguinte, Mateus 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então fala para o teu irmão, quando você descobrir que tem gente que não gosta de você, fala para ele, quando você descobrir que tem gente que não gosta de você, diga para ele, Deus escreveu isso. Tem gente no teu trabalho que vai te odiar do nada. Tem um vizinho teu que vai te odiar do nada. Um filho pode te odiar do nada. Uma filha pode te odiar do nada. Um marido pode te odiar do nada. A mulher pode te odiar do nada. Porque Deus disse que isso ia acontecer. Só que quando eu confio nesse Deus, e tenho a certeza que eu não posso mudar o que Ele determinou, eu também descubro que os males que acontecem na minha vida, Deus transforma em bem. Por isso retomo o pensamento do salmista. O choro pode durar, mas a alegria vem. Fala para o teu irmão, antes da alegria, vem. Fala para o teu irmão, nada está fora do controle de Deus. A não ser que de Deus diz que o Senhor enriquece e empobrece. Ele exalta também a baixa. Faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. Porque ao Senhor pertence
as bases do universo. E foi Ele que criou o mundo. Nada que aconteça na vida de um filho de Deus está fora do controle de Deus. Mas nós temos um pensamento muito complicado. Porque a nossa ideia de mal nem sempre é para o mal. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que não tem intenção de nos matar, mas tem o poder para nos mudar. Vou repetir para você de novo. Nem sempre tudo o que acontece na nossa vida é para o mal. Na verdade é para o bem. E Deus não envia algo para te matar, Ele envia algo para te mudar. Então confiar na soberania de Deus é ter a certeza que tanto o bem que me acontece, quanto os males que me ocorrem, me diz que eu estou servindo a Deus. Quando toda a calamidade caiu sobre Jó, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu para ele tornarei. O que ele está dizendo? Vou voltar para o seio da morte, para a inexistência. O Senhor Deus deu, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor, disse Jó. Então caminhar com Deus é ter a certeza de que esse Deus que eu e você estamos servindo, Ele está no controle de tudo na nossa vida. Então sejam coisas boas ou coisas ruins, tudo está no controle de Deus. E há coisas ruins, na minha concepção, que penso ser ruim, elas estão acontecendo para contribuir para algo maior na minha vida. Mas criar uma relação com Deus, onde eu penso que Deus existe, ou que Deus é Deus, só quando acontecem coisas boas na minha vida, exclui a soberania. Porque qualquer homem do mundo pode governar bem um lugar onde não tem problema. Você não precisa ser Deus para governar onde tudo dá certo. Está comigo? Precisa, gente. Você não precisa ser Deus quando tudo está certo. Mas Deus existe porque Ele sempre está presente nos momentos bons e ruins da vida humana. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Mas é importante a gente entender isso, e deixa eu fixar esse pensamento. Toda a intenção de Deus, mesmo permitindo que algo ruim aconteça na nossa vida, toda a intenção de Deus é para o nosso bem. Em Jeremias, Deus disse assim, capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11, Deus disse assim: eu sei, ou eu é que sei, que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal. A intenção de Deus, mesmo diante das piores calamidades da vida humana, é projetar o bem, é fazer algo melhor. Mas nós não conseguimos conceber isso, porque, repito, fomos treinados a pensar que Deus é bom, tudo que acontece de ruim na vida é do maligno, e eu não estou aqui para santificar o diabo, ele existe, ele está trabalhando para matar um monte de gente, eu vou falar sobre esse assunto. Porém, Deus vai permitir até mesmo uma ação maligna em nossa vida, e a intenção final de Deus com isso é projetar algo muito bom
na sua vida. Muito bom. Porque a intenção de Deus é de paz e para o bem. Os reformadores acreditavam nisso. Martinho Lutero, por exemplo, disse que ele disse o seguinte: minhas tentações têm sido meus mestres da teologia. O que ele está dizendo? Tudo que eu estou passando de terrível está me ensinando. Minhas tentações têm sido os mestres da minha teologia. Eu estou apanhando e aprendendo. Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, escreveu. Ele disse: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Você pode dizer isso para o irmão? Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu sei, talvez seja uma pergunta direta agora e a gente vai respondendo. Qual é a necessidade? Pastor, qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade? Porque Deus, sendo soberano, todo-poderoso, o Deus que faz todas essas coisas, para que Ele vai permitir a presença do mal em seu governo soberano? Eu respondo. Primeiro, Deus sabe que a presença do mal desperta a necessidade de Deus. A presença do mal desperta a necessidade de Deus. Quando os filhos de Israel estavam andando, pecando contra Deus, o Salmo 107, verso 6, diz assim, o Salmo 107, verso 6. A Bíblia diz assim, que acerca daquele povo: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Vai haver momento da nossa vida, e eu sei que você vai entender o que eu vou dizer, que a gente abaixa a guarda, ou baixa a guarda. Ora menos, quer ir menos à igreja, lemos menos a Bíblia, falamos pouco de Deus, e parece que a gente vai vendo assim aquela relação com Deus meio, não, beleza, Deus existe e tal. Sabe aquela história do cara que fala que ele tem uma namorada, mas ninguém nunca vê? Porque ele nunca está com ela, sabe? Todo mundo sabe que ele namora, mas ninguém nunca vê a namorada. É mais ou menos isso a relação que a gente vai criando com Deus quando tudo está bem. Mas, irmão, a hora que a coisa fica feia, a gente não busca Deus, a gente corre atrás dele. Nós fomos fazer uma viagem esses dias atrás, né? Eu, Davi e a Karina. Davi sentou do lado da mulher, que ela estava com o terço. Eu não estou aqui fazendo crítica à reza da mulher, pelo amor de Deus. Mas, irmão, montou no avião, se a confiança não tiver de pé, foi o terço inteirinho, 60 e não sei quantas, Ave Maria e Pai Nosso. E eu falando: Deus, só escuta o Pai Nosso, porque se o senhor escutar outra parte, vai rodar todo mundo. Davi falou que teve uma hora que não aguentar mais ver aquilo. Eu falei: por que você acha que isso acontece? A presença do mal reflete a necessidade de Deus. A gente não vem para a igreja porque está tudo certo na nossa vida. A gente vem para a igreja porque a gente descobre que precisa de Deus. Pastor, mas tem gente que vem pelo amor, eu sei. Mas não existe amor sem tribulação e conflito. Tem alguém aqui que é casado que nunca passou por problema? Tem alguém aqui que é casado que passa por problema? Você ama a tua esposa? Glória a Deus. Você ama seu marido? Glória a Deus. Mas é um tribulado ele, não é?
Não, as meninas também, é que eu não posso falar, só depois eu tenho que ficar na porta lá para ser atropelado. O amor não exclui a tribulação. Então Deus permite a tribulação na nossa vida para mostrar para nós que é nós que precisamos de Deus e não é Deus que precisa da gente. Quando a coisa está boa, dá para fazer oração em casa, eu sei, eu vejo isso direto, meu irmão. Quando a coisa fica feia, a oração de casa parece que não resolve, a gente sai em busca de Deus. E Deus sabe disso. Deus tem consciência disso. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, tem gente que só vai na igreja quando a coisa fica feia. Eu falei: eu sei disso, e Deus também sabe. Vai ver que é por isso que a coisa está sempre apertada na minha vida, porque se desapertar, vai saber se eu não vou deixar de buscar também. Um pai conhece filho, e ele sabe como disciplina para aproximação. Então por que é necessária a presença do mal do governo de Deus? Porque a gente entende que quando a coisa fica feia, nós precisamos buscar Deus. Fala o teu irmão, está entendendo? Quando o diagnóstico do médico dá ruim, quando começa a aparecer umas dores que nunca apareceu, quando a porta do emprego se fecha, quando o dinheiro não dá para pagar as contas, quando a coisa fica feia, irmão, até o ateu mais vigoroso grita: meu Deus. Porque a presença do mal, ou a constância do mal, pode revelar a necessidade de Deus. Segundo, Deus sabe que o mal que nos subtrai, atrai a graça que restitui. Haverão circunstâncias da presença destes males da nossa vida que vão tirar coisas da nossa vida. É verdade. Existe a possibilidade da gente perder alguma coisa. Existe, de verdade. Jó perdeu muita coisa, mas muita. Como já contei aqui uma vez roubaram uma moto minha, servindo a Deus, andando na presença de Deus. Há momentos em que o que foi? Dentro da igreja, indo fazer um curso para poder fazer libertação com os outros, deixei a moto parada na porta, aprender. O malandro foi lá, Deus falou assim: pode levar. Ele levou minha moto. Como é que o senhor sabe que Deus falou pode levar? Porque Jó disse: aquilo que a tua alma quiser, isto fará, ninguém te impedirá. Deus quisesse matar o ladrão infartado do lado da minha moto, eu ia saber que ele era ladrão, porque ele morreu fulminado por Deus. Não, Deus deixou ele levar a moto. Então existe a possibilidade de percas com a presença do mal em nossa vida. Mas aquilo que o mal subtrai, a graça restitui. Jó perdeu muita coisa, mas você viu como é que terminou a história desse cara? Capítulo 42 de Jó. A Bíblia vai dizer assim, Jó 42, verso de número 10. A Bíblia diz assim, Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Fala para o teu irmão, chega uma hora que Deus vira a chave. Diz assim, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. A presença do mal subtraiu, mas a manifestação da graça restituiu. O que o senhor está querendo dizer com isso? Não se importe com aquilo que as circunstâncias ruins podem tirar da sua vida, porque quando a graça de Deus chegar, Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que o mal tirou de você. Amém. Deus vai restituir suas percas, vai restituir sua saúde.
Deus vai restituir seu relacionamento, Deus vai restituir as suas finanças, Deus vai restituir, porque a graça se manifesta para a restituição onde o mal subtrai. Então eu terei um tempo de percas e uma vida de restituição. Então fala para o teu irmão, você está vendo porque a gente não pode ser mesquinho? Fala assim para ele assim, tem coisa que Deus tira para fazer melhor. Até as filhas que Deus deu para Jó depois, porque ele perdeu os primeiros filhos, eram mais belas do que as primeiras. E olha aqui, importante a gente saber disso. A história de Jó começa dizendo que Jó era o homem mais rico do Oriente. Sabe qual é o contemporâneo de Jó? Abraão, que foi um homem extremamente rico. Jó era mais rico do que ele. Então, durante um período, Jó perdeu tudo. Mas depois do período da perca, a restituição trouxe em dobro tudo que Jó perdeu. Por isso os teus olhos não podem ficar naquilo que se perde, mas naquilo que você vai ganhar. Existe uma restituição de Deus para a sua vida. Porque Deus sabe que o mal subtrai. Mas onde o mal subtrai, a graça restitui. Fala para o teu irmão, se prepare para a restituição de Deus. Deus vai promovendo uma saga de derrotas para estabelecer um tempo de vitória na nossa vida. Mas é importante a gente saber disso. Antes da alegria, vem o choro. Mas tudo é Deus. Pastor, tem uma pessoa que me passou a perna. Ele só pode te passar a perna porque Deus deixou. Senão Deus tinha fulminado. Isso não entendeu ainda. Pastor, mas pessoas que eu confiava de coração foram pessoas que me apunhalaram. Só te apunhalaram porque Deus deixou. Porque há coisas más que precisam ser tiradas da nossa vida, mas a gente nunca acredita que é mal de verdade. Mas Deus sabe que é mal. E permite por um tempo, mas não o tempo todo. Um dia eu falei para Deus, eu não vou sair do lugar onde o Senhor me falou, onde o Senhor me fez nascer na fé. Os meus amigos estão aqui. Deus falou para mim, eu vou mostrar para você quem são teus amigos. Já passou por isso? Eu vou mostrar para você quem são teus amigos. No começo da minha fé, uma igrejinha pequenininha. A gente comia junto, fazia festa junto, fazia tudo junto. E do dia para a noite fui acusado de sexo grupal, de adultério. Você acha que eu ia praticar um adultério? Eu estou vivo, você não percebeu ainda? Se eu praticar um adultério, eu estou morto. Se Deus me matar, Ele vai permitir que minha mulher me mate. Mas eram amigos que comiam comigo, que eu jamais acreditei que era algo mal. E Deus falou, eu vou mostrar para você. A presença do mal me tirou pessoas. Mas a manifestação da graça acrescentou mais pessoas à minha vida. Mas faz parte. Faz parte. E como eu já disse, o mal que subtrai a vida abre a porta para a graça que restitui. Ou seja, nem tudo que se perde hoje
está perdido amanhã. É uma frase que eu carrego falando para todo mundo, uma bênção adiada não é uma bênção negada. Tem coisa que Deus não vai fazer agora, porque é tempo de perder. Mas chega uma hora que é tempo de restituir. E o tempo da restituição sucede o tempo da tribulação. Os piores dias da sua vida são a preparação para os melhores dias da sua vida. O pior momento do seu negócio é uma preparação para o melhor momento dele. O seu pior momento espiritual é uma preparação para o seu melhor momento espiritual. Porque onde o mal subtrai, eu repito, a graça restitui. Terceiro, para a gente terminar. Qual que é a necessidade da presença do mal no governo de Deus? Terceiro, Deus sabe que a presença do mal nos leva de volta ao caminho da obediência. A presença do mal nos leva de volta ao caminho da obediência. Hebreus capítulo 5, verso 8, falando sobre Jesus na figura humana como Filho de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Na figura humana, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado por meio das coisas que ele sofreu. A obediência era parte da vida de um filho sofredor. Não teve a história mais bonita, não. Foi nascer na manjedoura, não no palácio. Foi nascer numa família pobre, não entre os ricos. A condição que Jesus viveu nos seus dias era uma condição difícil. Jesus não era esse camarada que você está vendo pintado pelas páginas da internet, de cavanhaque, cabelo comprido e olhos azuis. Leia o livro de Isaías, que diz que nele não havia nenhum tipo de beleza. A sua aparência não era bonita. Foi traído pela pessoa que comeu no prato dele. Abandonado pelos mesmos homens que ele escolheu para caminhar com ele. Foi uma vida de dor. E aonde a dor se faz presente, a obediência também. Por mais difícil que seja, existe um caminho que é construído para a permanência da obediência. Esse é o caminho da dor. De vez em quando Deus permite o mal, porque Ele diz: você vai me obedecer. E vou fazer com que as coisas dê tudo errado na sua vida. Olha aqui para mim. Isso não é obra de macumba, não. Isso aqui não é feitiçaria, isso aqui não é inveja, isso aqui não é mandinga, isso aqui não é nome na boca do sapo, não. Isso acontece, é real para quem não é filho. Deus não precisa do diabo para disciplinar os seus filhos. Ele mesmo pode fazer isso. E se o diabo fizer, fará sob a permissão e orientação de Deus, que foi o que aconteceu com Jó. Você vai fazer o que você está fazendo, porém, você só faz o que eu te mandar. Toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Então tem vezes que Deus vai permitir o mal. Simplesmente para dizer para nós o seguinte: vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para a obediência. Porque, irmão, nós, infelizmente, aprendemos a medir o sucesso na vida cristã pelas nossas conquistas.
Vida cristã não se mede pelo que eu tenho, mas pela obediência que eu presto. Jesus não morreu rico, ele morreu obediente ao Pai. Deus olha para a prosperidade como um meio, uma recompensa à obediência. Mas Ele não nos deu prosperidade para vivermos em desobediência à Sua palavra. Portanto, como eu sempre digo, quem tem mais deveria obedecer mais. Mas será que é assim? Quem mais sofre, mais obedece. Fala para o teu irmão, está entendendo? A gente só obedece quando toma uma chinelada. O pai que fica avisando e nunca bate, não transforma filho. Mas o pai que diz, a hora que nós chegar em casa e cumpre, a hora que ele chega, ele fala assim, ó, que nós dois chegar em casa, vamos ter uma conversa, vai apanhar por causa disso. E o filho sabe que o pai é sério. Ele já vai chegar em casa tremendo das pernas e pensando, por que eu fui fazer isso? Mas o filho que sabe que o pai, e perdão da expressão, é um frouxo, não faz nada. E da próxima vez eu vou fazer porque você não faz nada. E eu vou fazer porque você não faz nada. Sabe qual a probabilidade desse filho obedecer? 0. Mas o filho que é corrigido, ele entende a seriedade de um pai. Deus não está disposto a ficar espancando a gente o tempo todo. Mas Ele sabe que as tribulações encaminham a obediência. É só quando eu apanho que eu entendo que eu tenho que obedecer. Fique em pé em nome de Jesus. Eu tinha que falar sobre esse assunto. Porque eu temo que tem muita gente enganada. Eles estão pensando assim, Deus está no controle da minha vida. E quando Deus está no controle da minha vida, não me acontece nada de ruim. Você deve estar vivendo em Marte. Ou você deve estar oferecendo culto ao diabo. Porque quando você começa a atribuir ao diabo tudo que acontece na sua vida, Ele é o teu soberano. As coisas mais difíceis que acontecem na minha vida, eu nunca vou atribuir ao diabo. Porque o meu soberano foi quem criou ele. Está acima dele. Deus, Ele vai permitir o mal para dizer para Alain, eu preciso fazer um dia de alegria. Mas antes desse dia eu tenho que promover uma noite de tristeza. Por que, Deus? Porque aquilo que a tribulação subtrai, que o mal subtrai, a graça restitui. Levaram uma moto embora minha. 3 anos depois eu entrei dentro da concessionária e comprei uma moto nova, que ninguém tinha sentado em cima. Alguns anos depois eu entrei dentro da concessionária e comprei um carro novo, que ninguém tinha sentado dentro. Eu perdi uma moto. O mal levou. Deus me deu um carro e outra moto. Sabe por quê? Porque eu aprendi. Deus está no controle da minha vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a sua situação, mas eu posso lhe garantir. Tudo que está acontecendo na sua vida só está acontecendo ou porque Deus determinou, ou porque Deus permitiu.
Mas a intenção de Deus não é destruir você. A intenção de Deus é abençoar você. Porque são pensamentos para o bem, disse ele, não para o mal. Existe algo grandioso construído de Deus para a nossa vida. Pastor, mas e quando acontece de eu sofrer o mal e eu não crer dessa forma? Se a função do mal é subtrair e ele te afastar da graça, você não vai poder experimentar a graça porque você apenas concebeu o mal. Mas quando eu entendo que aquilo que sai da minha vida não está saindo do meu destino, eu entendo que a restituição de Deus está logo após a tribulação. E está na hora de você começar a viver isso. Não é inveja. E eu não estou dizendo que não haja invejosos. Existe um Deus que está no controle da sua vida. Está na hora de você acreditar nisso. Feche os teus olhos nesse momento. Deus, Ele sabe que a presença do mal revela a necessidade que nós temos dele. Pastor, por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Deus está te chamando de volta. Há uma presunção do ser humano de que quando ele começou a buscar Deus, as coisas da vida dele piorou. Não, se tornaram perceptíveis, porque já estava ruim. E se afastar de Deus não vai mudar nada. Deus, que diz o texto de Isaías, que criou o mal, é o mesmo Deus que criou o bem. E quando Ele permite alguma coisa, está dizendo para nós, o que está quebrado é eu que conserto. O que está destruído é eu que reparo. O que está acabado é eu que começo. Então você não tem outro lugar para ir. Só existe uma resposta para os teus problemas, diz o Senhor. E a resposta sou eu. Como disse Pedro, para onde iremos nós? Deus permite o mal para te chamar de volta e dizer, vem para cá. Eu faço a ferida, eu curo a ferida. Eu fecho a porta e eu que abro a porta. Eu promovo a dor, mas eu também promovo a cura, o alívio. É só voltar para Ele. É só entender que é um chamado de volta. Volta para cá, volta para mim. Não adianta, não existe outro lugar. Você não vai encontrar paz em outro lugar. Você não vai encontrar o que você precisa em outro lugar. Você tem que voltar para mim. Deus sabe disso. Talvez esse seja o seu maior momento de perda. Talvez seja essa a sua maior crise. Foi Deus que deixou. Mas Ele também está te dizendo esta noite, eu sou o que venho para aplacar a crise. Eu sou o solucionador da crise. Eu sou a resposta para os teus problemas. Aquilo que o mal tira, a graça restitui. A graça restitui. Só existe uma linguagem que você conhece. A da dor. Quando a dor chega, você se prostra. Você chora de verdade. Você busca de verdade. E lá nos pés do Senhor está o seu alívio. É no caminho da obediência que Deus encontra filhos. A obediência é um caminho dolorido, mas a dor molda. Ela impõe limites e traz percepção. Comece a orar nesse momento e diga para Deus, o Senhor está no controle da minha vida. Se
Sejam coisas boas ou ruins, o Senhor está no controle da minha vida. E comece a falar com este Deus que está no controle da sua vida. Em nome de Jesus, enquanto nós o adoramos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar, deixa o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar, deixa o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Feche os teus olhos nesse momento. Pai da glória, não há nada fora de ti, nem além de ti. E nós estamos em ti. Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e obedece, o Pai o amará. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Viremos para ele e nele faremos morada. A presença do Pai não exclui a ausência do mal, mas um Deus que está no controle de todas as coisas sempre sabe o que está fazendo. E nós confiamos em ti. Nós aprendemos que precisamos confiar em ti. E eu quero orar esta noite, Deus, porque nesta noite talvez hajam pessoas aqui que vêm vindo, Senhor amado, de uma saga de percas. Eu vim aqui, Senhor amado, segundo a tua palavra, profetizar sobre a vida desta pessoa, que aquilo que o mal subtraiu, a graça irá restituir. O mesmo Deus da sua vida foi o Deus de Jó. Jó perdeu muitas coisas, Jó perdeu pessoas, perdeu bens, perdeu servos. Mas o Deus que estava sobre a vida de Jó é o mesmo Deus que está sobre a sua vida. E Ele permitiu que o mal subtraísse para a graça restituir. E eu profetizo a restituição de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas entenda,
É necessário buscar, Deus. Só há um caminho para o mal que nos aflige. O Deus que nos responde. Se volte para Deus. Se volte para Ele. Se Ele cria o mal, também é o Deus que criou o bem. Aquilo que Ele permite é também aquilo que Ele conserta. Se volte para Deus. Se volte para Ele. Creia nele em nome de Jesus. Ele sabe que só há um caminho para a mudança da sua vida. A dor primeiro te machuca, depois te direciona. Obrigado, Pai, por estar no controle desta comunidade. Obrigado por estar no controle da minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus.